Saudações! No vídeo anterior nós falamos sobre a Alemanha e de certa forma a gente mentiu, porque falamos como se a Alemanha importasse, só que ela não importa, pelo menos não mais. Thorsten Paterberg nos dá uma visão disso. Se você crê nas mentiras da mídia de que a Alemanha é um país rico, você é um idiota. Os alemães não têm televisores alemães, nem smartphones alemães, eles não têm computadores alemães. E você sabe por que o avião do governo em que Scholz está voando é um Airbus francês? Porque a Alemanha, perdedora da guerra, está proibida de construir seus próprios aviões. Em seguida, tome BASF ou Merck. Essas são antigas dinastias forjas alemãs. Como elas entraram na China? Pagaram por isso. Você ouviu corretamente. Empresas alemãs como BASF, Merck, Siemens, Bayer, Bosch produzem ótimos secadores de cabelos e forno de micro-ondas, correto? A China poderia ter permitido que construíssem fábricas lá, mas eles tiveram que pagar à China para que ela considerasse isso. Isso não é tudo. Os alemães eram tão indesejáveis, carentes e antipáticos que tiveram que entregar 51% de suas empresas a parceiros conjuntos chineses inventados, ou seja, o governo socialista. Na verdade, o Paterberg não informa, mas todas as empresas multinacionais que se instalaram na China tiveram que entregar 51% das empresas aos chineses. Foi assim que a China se tornou rica. Mas eu gosto da explicação do Paterberg. Ele diz, por que esse desequilíbrio abismal? Bem, porque a China exporta 600 recursos chaves, dos quais a Alemanha depende absolutamente, como terras raras, produtos químicos e farmacêuticos. Mas a China não depende de um único recurso alemão. Nenhum. Claro que você pode comprar furadeiras elétricas e trens, mas pode comprar coisas similares do Japão, do Canadá, da Inglaterra ou da França. É por isso que a China é o maior parceiro comercial da Alemanha e essencial para a sua sobrevivência, enquanto a Alemanha é para a China pouco mais que uma loja de hobby. Ainda mais desequilibrados são os recursos humanos. A inteligência alemã falha no alto padrão chinês. Então a China precisa de muito poucos cérebros alemães, mas a Alemanha precisa de centenas de milhares de cérebros chineses, todos os anos, para manter a pesquisa e desenvolvimento, as altas patentes e as publicações da Alemanha. As empresas herdadas alemãs têm que canibalizar e têm que pagar subornos enormes apenas para conseguir uma audição em Beijing, que poderia levar a vender seus produtos de hobby na China algum dia. É por isso que os preços na Europa para os mesmos produtos são tão altos. As empresas do Reich precisam tirar dinheiro dos alemães e de outras ações europeias subhumanas e entregá-las à China para que os chineses possam comprar os mesmos produtos por muito menos dinheiro. Escusado será dizer que os chineses podem produzir o mesmo material e produzir as mesmas fábricas sino-alemãs. Mais uma vez, essas empresas herdadas alemãs não aumentam o bem-estar e o padrão de vida dos alemães. Elas os diminuem. A Alemanha está falida. A internet expôs esse país falso além da reparação. O regime da República Alemã é piada no mundo. Xi Jinping não deu uma única entrevista coletiva ao lado de Scholz. Isso foi delegado ao primeiro-ministro-chefe da China, Li Qiang, que inclusive é demissionário. Você não lerá isso na imprensa ocidental, mas a China possui totalmente a charada narcisista de Scholz. Os grandes desaculpadores viajaram 20 horas sobre o Polo Norte até Beijing, porque eles não podem passar mais na Rússia, né? E foram parados ali na pista do aeródromo por médicos amarelos vestindo trajes de peste, de materiais perigosos. Foram informados inequivocadamente se qualquer um deles tivesse Covid, a delegação inteira teria que voltar para a Alemanha. Ninguém passaria pela imigração. Além disso, em nenhuma ocasião o presidente Xi apertou a mão de Scholz, que, alheio a todas essas sugestões sociais, continuou tagarelando sobre direitos humanos, novamente, e sobre como direitos humanos não estão se intrometendo em assuntos domésticos da China. Por que esse idiota não está discutindo nossa missão a Marte, nossa viagem ao tempo e nossas moedas sem dinheiro? A China é líder mundial em mais de 170 áreas, a Alemanha em nenhuma. A China tem um sistema político melhor, é mais pacífico, estável e produtivo. Ao contrário da Alemanha derrotada, a China tem princípios: coexistência pacífica, soberania nacional, sociedade harmoniosa e sonho chinês. Para citar alguns, a Alemanha não tem nenhum. Scholz reproduz slogans americanos: liberdade, ordem internacional baseada em regras, direitos LGBTQ. Mas esses não são princípios alemães.
mas a marcha dos judeus de Nova York, dos neocons de Washington, ninguém pode ou deve levar os seus shows a sério. Nunca. Graças a Deus, Souza trouxe sua esposa implorar à China que envie algum talento real, ou compre alguns portos alemães, ou construa alguns computadores sobre-humanos, não ajudará. A Alemanha é a terra da degeneração. Existem menos alemães no mundo do que chineses na província de Henan. O senhor Schultz não poderia discutir sobre o novo reator de Thor, ou florestas de Torres G5, ou portos marítimos flutuantes? Não podia, porque a Alemanha não pode construir nada disso. A Alemanha acabou. Então, a fala completa do Sr. Thorsten é bem violenta e complexa, para dizer o mínimo, mas ele relata um fato. A Alemanha, hoje, é um retrato patético do que foi. Não importa mais.